eu sou a Bárbara Baptista e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Passo à Matemática. E estamos a falar sobre geometria de 10º ano. Nesta aula vamos falar sobre Just don't say it's love. You know it ain't sweet enough. Just don't. 3 pontos da geometria de 10º ano. Sobre vetores. Vamos fazer a introdução a vetores, que é um tema relativamente grande na geometria de 10º ano. E vamos começar por falar sobre o vetor posição, que nos vai dizer mais ou menos a origem do vetor. O segundo ponto são as coordenadas de um vetor. E o terceiro ponto é o cálculo da sua norma. Vamos a isso? Vamos começar pelo vetor posição de um ponto. E isto indica-nos logo qual é a origem dos vetores. Eles têm a origem em pontos. Então podemos dizer que cada ponto tem um vetor. O que precisamos de saber é reconhecer, analisar e aplicar na resolução de problemas. Porém, neste vídeo vamos ficar apenas pelos primeiros 2 pontos. Vamos então ver o que é o vetor posição de um ponto. O vetor posição, como o próprio nome indica, é aquele vetor que passa sempre pela origem, ou seja, o seu primeiro ponto é sempre o O, a origem do referencial, e termina no ponto respectivo do qual é vetor posição. Temos aqui o exemplo de 3 vetores posições. O vetor posição do ponto A, do ponto B e do ponto C. E é assim que aparecem os vetores. Vamos agora passar às coordenadas de um vetor. Vamos a isso? Sobre as coordenadas do vetor, também temos que saber analisar, reconhecer e aplicar na resolução de problemas. Mas para este ponto e para os pontos seguintes, apenas vamos ficar por o analisar e reconhecer neste vídeo. Vamos então conhecer as coordenadas de um vetor. Temos aqui um vetor posição e um vetor, que já não é posição. Este é o vetor OA e este é o vetor BC. Já que existem vetores e que eles estão num referencial, pareceu-nos justo dar-lhes coordenadas para que os possamos identificar no espaço através de uma fórmula. As coordenadas do vetor posição vão ser sempre iguais às coordenadas do ponto. Por isso, podemos observar que neste caso o nosso ponto A tem coordenadas 4, 4, logo o seu vetor posição terá exatamente as mesmas coordenadas. E isto acontece porque um dos pontos é o ponto 0, 0. Porém, se não estivermos a falar de um vetor posição, que vai ser a maioria dos casos, isto já não é bem assim. Vamos ter que arranjar as coordenadas dos seus 2 pontos de extremidade para conseguir calcular as suas coordenadas. Então existe uma fórmula para calcular as coordenadas de um vetor que não seja um vetor posição. Descobrimos então os pontos B e C e as suas respectivas coordenadas. E a fórmula é a seguinte. Nós vamos, se o vetor for BC, como podem ver, um vetor tem uma direção e um sentido. Neste caso, esta direção é a direção desta reta que eu acabei de desenhar e o sentido é de B para C, por isso ele é o BC. Então, nós vamos inverter a ordem na fórmula. Vai ficar C menos B. O que quer dizer que nós vamos subtrair as coordenadas de C às coordenadas de B. E isto significa colocar as coordenadas de C em primeiro lugar e as coordenadas de B em segundo lugar, numa subtração que vai originar as coordenadas de BC. Ou seja, para o x fazemos 9 menos 6 e para o y fazemos 4 menos 2, sendo que o C vem sempre primeiro, porque invertemos a ordem das letras. Mas também existe uma forma de descobrir as coordenadas do vetor de forma intuitiva. E é fazendo exatamente a mesma coisa que acontece no vetor posição. Imaginando um referencial exatamente no ponto B, podemos ver que existem coordenadas 3 e 2, respectivamente, que são as coordenadas que nos dão após fazermos o cálculo. Mas isto é apenas uma forma de intuitiva de chegar lá. Vamos passar agora para a norma do vetor.
Vamos descobrir o que é isso. Vamos a isso? Agora que já falámos sobre como é que se descobre um vetor, de onde é que eles surgiram e quais são as suas coordenadas e como achar as suas coordenadas, estamos prontos para achar a sua norma. E o que é que vai ser a sua norma? Bem, caso não tenham reparado, um vetor assemelha-se a um comprimento, a um segmento de reta. A única diferença entre os dois é que o vetor tem um sentido e o segmento de reta não tem. Não tem esta seta. Neste caso, o segmento de reta AB representa-se desta forma. Então, assim como é possível calcular o comprimento de um segmento de reta, também vai ser possível calcular um comprimento de um vetor assemelhando-o a um segmento de reta. E existe uma fórmula para isso. Para esta fórmula também vamos precisar das coordenadas dos pontos, mas não por motivo direto, porque por motivo direto apenas vamos precisar das coordenadas do vetor. Se nós já tivermos as coordenadas do vetor, conseguimos calcular a sua norma. E aqui está o exemplo. Temos o vetor AB, descobrimos as coordenadas do vetor AB e a sua norma vai ser a raiz quadrada da soma das suas coordenadas ao quadrado. Sendo as suas coordenadas 3 e 0, se fizermos 3 mais 0 e elevarmos ao quadrado cada um, vai dar 3. E podemos ver que o comprimento do vetor AB é exatamente 3 unidades de comprimento. Então a fórmula para calcular a norma de um vetor, esteja ele no espaço ou esteja ele no plano, e tendo apenas duas coordenadas, vai ser exatamente a mesma. É a raiz da soma das suas coordenadas ao quadrado. E esta foi a nossa introdução aos vetores. Espero que tenham tirado muitos apontamentos. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Vejo nos próximos vídeos, deixem like e compartilhem.